Então, vamos lá. As implicações da arquitetura hostil no cenário brasileiro. A gente tem que entender quais são as palavras-chave desse tema primeiro. Quando eu falo em implicações, de que forma eu tenho que entender isso aí, né? Implicações é o que está por trás, né? O que deve ser desvendado, o que eu preciso saber, o que não é muito claro, mas eu preciso compreender para entender melhor o problema, tá? Então, a palavra implicações ela é bem importante porque ela mostra para a gente que a nossa análise ela tem que ser feita em torno do que não é muito claro, né? Do que a gente tem que interpretar, do que a gente tem que visualizar. Arquitetura hostil. Vamos lá. O que é arquitetura a gente sabe. A arquitetura é um tipo de arte, né? Ela é configurada enquanto um tipo de arte. Todo tipo de arte revela muito do ser humano, revela muito do que a forma como o ser humano entende o mundo, né? E nesse aspecto é muito legal, é por isso que é um tema bem prototípico de FUVEST aí. E hostil, né? Hostil é o que magoa, o que causa dor, o que causa sofrimento. Então, essa palavra hostil, né, vem de hostilidade, a gente tem que sacar que o tipo de construção, a forma como o espaço urbano acaba se configurando, ele é hostil, ele dói. Mas ele dói para todo mundo? Não, ele dói apenas para alguns. Então, ele acaba beneficiando uns em detrimento de outros. Tá? E a gente tem que pensar bastante com relação a isso. E no cenário brasileiro, embora a arquitetura hostil ela esteja presente em várias grandes cidades aí pelo mundo, o espaço urbano brasileiro ele tem características próprias, específicas de um espaço urbano de subdesenvolvimento e de uma desigualdade social enorme, que nós não vemos aí, por exemplo, em cidades como em cidades grandes aí de países mais desenvolvidos, né? Não vou nem citar cidades em específico. Então, a condição do cenário brasileiro ela é muito propícia, tá? Esse primeiro texto, nós temos uma notícia, tá? É nele que eu vou, na verdade, ilustrar um pouquinho do que é arquitetura hostil, para ficar bem claro para vocês como vocês devem entendê-la. E aí, esse texto, ele cita um episódio, né, que eu narrei ali no comecinho da live, sobre o padre Júlio Lancelotti, né? Então, um dia após quebrar pedras sobre viadutos à marretada, ele simplesmente começou a lutar com relação a essas questões. Na verdade, ele luta com relação a isso, gente, desde a década de 90, quando esse tema ele eclodiu bastante, tá? Mas muita gente começou a pensar nisso depois que esse tema ele foi veiculado na TV, aparecendo ali um padre de 70 anos, né, 72 anos ali, marretando pedras, né? Como se ele estivesse lutando aí contra esse tipo de arquitetura. A gente sabe muito bem que debaixo do viaduto, né, é um local que abriga pessoas em situação de rua, pessoas em situações extremamente vulneráveis, né? Esse padre, ele entende que ele é uma peça extremamente importante nessa luta de justiça social. Afinal de contas, todas as religiões e todos os líderes religiosos deveriam segui-lo, né? Seguir esse exemplo, mas não é isso que a gente vê por aí. Então, ele percebe, ele saca, gente, o quanto é importante a atitude dele com relação a isso, né? Então, ele compara, tá, aquelas marretadas, aquela luta, a um campo de concentração. Inclusive, ele fala que foi um lance muito cansativo, né? Difícil de se viver. Ele se sentiu ali como um escravizado no momento de guerra, né? Porque aquele tipo de ação ela pode ser muito comparada, tá, a um cenário de guerra, ok? Tudo isso aconteceu durante a gestão do Bruno Covas, né? Gestão atual. Então, é um tema extremamente atual. E só uma inferência que eu vou fazer aqui para vocês com relação à gestão, né? Quando a imprensa foi procurar o Bruno Covas ou até outras pessoas responsáveis por isso, a resposta foi a de que ele não sabia quem havia feito, né? Quem havia tido essa ideia de colocar pedras embaixo dos viadutos, mas que assim que ele descobrisse, ele ia demitir essa pessoa. E aí, logo depois, uma semana depois, eu acho, ele entrou em contato com o Júlio Lancelotti, com o padre, falando que essa pessoa ela foi
foi demitida, né? Mas ele não revelou qual era o nome dessa pessoa, nada. Então, é uma história muito mal contada, né, gente? A gente sabe que não é uma pessoa. Como que é uma pessoa apenas que idealiza e dá conta de fazer tudo isso, né, de uma vez só? Não é assim que funciona, né? Isso aí faz parte de um projeto, e todo projeto tem uma ideologia por trás, tem um porquê por trás, tem uma implicação, né? E é justamente aí que a gente tem que pensar, tá? Então, o padre ele falou que as marretadas elas não quebrariam totalmente os objetos, por isso foi necessário o uso das escavadeiras. Então, para vocês verem, gente, que não era uma ação meio simbólica, né? Ah, vou colocar a pedrinha ali, mas essas pedrinhas elas vão saindo, não é isso, né? Ou seja, elas foram feitas para ficar mesmo, para mostrar para aquelas pessoas naquela situação vulnerável, naquela situação de rua, que elas não eram bem-vindas ali. De jeito nenhum, tá? Então, isso é muito, muito latente. E a simbologia da pedra, né? Me lembra muito o poema do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A gente conhece, né? Todo mundo acho que já leu esse poema ou já ouviu falar dele. Essa pedra ela tem uma simbologia muito importante aí, porque a pedra, na verdade, gente, usada aí, ela não é a pedra em si, né? Mas a pedra que eles querem afastar, a pedra que tem no meio do caminho, é simplesmente as pessoas em situação de rua, né? É o pobre. Por que esse pobre, essa pessoa vulnerável, essa pessoa em situação de rua, ela incomoda tanto, né? Por que ela incomoda tanto? Porque para e pensa comigo. Se essa pessoa estiver longe dos meus olhos, gente, o que vai acontecer? A gente vai simplesmente fingir que ela não existe e eu não vou me sentir nem um pouco na obrigação de ajudá-la, já que ela não existe, já que ela está longe ali da minha ótica. Então, eu quero que essa pessoa não fique perto de mim, né? Porque eu quero simplesmente que essa pessoa não exista. Só que ao invés de eu ajudar por meio de programa social, por meio de uma política social, requerendo atitudes de governantes, não. O que eu faço? Eu apoio atitudes como essa da Prefeitura de São Paulo, que simplesmente atitudes, elas fazem com que as pessoas vão procurar outro canto que seja longe de mim, porque eu não vejo, eu acho que não existe. Mais ou menos isso que acontece, tá, gente? Aí o texto 2, ele é um texto mais informativo, né? Tá falando do significado de arquitetura hostil, uma estratégia de design urbano que utiliza elementos para guiar ou restringir determinados comportamentos com a finalidade de prevenir crimes e manter a ordem. Olha que legal, né? Então, tudo é feito com a finalidade de prevenir crimes e manter a ordem. Então, a gente acaba estigmatizando essas pessoas que moram debaixo do viaduto, né? Como sendo todas baderneiras, né? Que colocam a ordem social em risco e que acabam sendo promotoras de crimes, né? Contra a nossa vida tão perfeita, né? Nossa vida de classe média, nossa vida de quem tem um lugar onde morar, né? É tanta coisa esquisita, gente, que tem por trás disso aí, que, bom, eu ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso, né? Então, esse termo ele é voltado a pessoas que utilizam ou dependem de espaços públicos como jovens e pessoas em situação de rua, restringindo os comportamentos que estes podem exercer. Então, a gente colocando pedras ali, o que eu quero dizer com aquilo? Você não pode ficar aqui, nem debaixo do viaduto. Às vezes a gente fala assim, pô, mas debaixo do viaduto é o que a gente espera, né? É o ideal? Claro que não, está muito longe de ser o ideal. Mas para quem não tem nada, gente, debaixo do viaduto, ter um lugar ali onde colocar suas coisas, é o mínimo do mínimo do mínimo de uma dignidade. Né? É o sentir-se pertencente, é ter onde recorrer, é não tomar chuva, né? É ter um lugar para não tomar chuva, é ter um lugar para dormir. Então a gente pode pensar, pô, mas como, né? Uma pessoa em situação de rua ali, é tão pouco isso, né? Nem pouco, nem o mínimo do mínimo, né? Os nossos governantes querem, ao invés de ajudá-los a sublimar essa condição. Não, eles querem afastar das vistas dos grandes centros, dos pontos turísticos, e é assim que acontece tanto no Brasil quanto no mundo, tá?
Ela é também chamada de arquitetura defensiva. Olha que nome estranho, como se a gente estivesse se defendendo de bandido, como se toda a população de rua fosse encarada enquanto bandida, né, enquanto criminosa, que está pronta ali para nos fazer mal, malfeitora. Design urbano defensivo. Então, aquele design urbano, ele só existe daquele jeito, aquelas pedras ali, elas só existem daquele jeito, aquele banco, né, totalmente impróprio para um descanso, ele só existe daquele jeito para defender a população, o cidadão de bem, a população que tem onde morar, a população que coopera ali com o trabalho, que movimenta a economia, tá? Mais ou menos esse é o esquema. Então, como que a gente percebe, né, a presença dessa arquitetura defensiva? Ele é associado a pontas de ferro antidesabrigados, peças pontiagudas instaladas em superfícies planas para torná-las espaços difíceis ou desconfortáveis de dormir. Lembrando, a rua é o único lugar que eles têm, né, para dormir. E a gente quer que eles... Não basta só deixá-los na rua, a gente quer que tome sol, a gente quer que tome chuva, né? A gente quer que eles não tenham lugar para deixar ali as coisas, os pertences deles, né? Então, não basta simplesmente você excluir da sua visão, tá? Você tem que provocar a dor. Não nos esqueçamos, gente, que quando a gente afasta essas pessoas dos grandes centros, é nos grandes centros que ocorre a maior probabilidade, por exemplo, de alguém oferecer um trabalho e remunerar esse cidadão, de alguém oferecer uma comida para ele. Então, a gente afastando, é lógico que essa possibilidade de trabalho, essa possibilidade aí de a gente conseguir alguma coisa, né, para o nosso sustento, ela vai se tornando reduzida fora dos centros urbanos. Mas isso não interessa. O que interessa é que eu não quero vê-los mais, porque quando eu não os vejo, eu finjo que eles não existem. Porque o pobre na periferia é algo óbvio, né? Agora, a pobreza escancarada no centro é algo que incomoda. E quando eu tiro essa pobreza do centro, eu finjo que ela não existe e todo mundo acaba achando realmente que ela não existe. Para pensar nisso, né? Então, outras medidas: parapeitos de janelas inclinados para as pessoas não sentarem, bancos com braços posicionados para impossibilitar que deitem e aspersores que não estariam regando nada. É muito comum a gente ver, por exemplo, muros de prédios, né, nas grandes cidades, com aspersores de água, gente. Ou seja, de vez em quando sai uma água ali, a gente não entende para que acontece aquilo, não está regando nada, é simplesmente para evitar que pessoas durmam na calçada, tá? A arquitetura hostil também é utilizada para conter skatistas, e olha só que bacana a gente pensar nisso, né? Década de 90 foi quando a Erundina assinou a lei lá em São Paulo, que deixou a galera usar o espaço urbano para o skate, para a prática do esporte. Caso contrário, gente, não podia nem andar na rua com isso. Eu lembro bastante da época, a maioria dos meus amigos do ensino médio praticavam o skate e eram super estigmatizados, né? A população em geral inferia a prática desse esporte com a violência, com a droga, com uma série de outros fatores aí que não tinha nada a ver. A galera só queria andar de skate. E hoje todo mundo, inclusive a galera mais preconceituosa, fica aclamando a menina ali, né, sem pensar nesse processo que acarretou essa medalha, né? Essa menina, ela tem um papel muito importante dentro da sociedade, porque mesmo depois do decreto ali da Erundina, ainda os esportes praticados na rua, eles são motivos, sim, de preconceito. Recentemente, na minha cidade, um vereador queria simplesmente proibir as pessoas de andarem de skate, patins e patinete em qualquer pista de caminhada, gente. Não existe um negócio desse, né? Então, eles falam que essa estratégia é para conter skatistas, o ato de jogar lixo no chão e urinação nos espaços públicos. Concordo. Ninguém gosta de andar no meio de um centro que tem cheiro de xixi. Então, dê condições para essas pessoas urinarem. Os banheiros públicos ali do centro de São Paulo, já que a gente está falando da gestão ali do prefeito atual, eles existem de um número é muito pequeno, e além de tudo, você tem que pagar para usar um banheiro.
Então, a gente concorda que a urina, o lixo, não é legal, mas dê condições de dignidade para essas pessoas não urinarem no chão, tá? Críticos discutem que tais medidas reforçam divisões sociais e criam problemas para todos, principalmente para as crianças, idosos, pessoas com deficiências. Gente, o problema maior é a existência dessas pessoas, né? E não a convivência com elas, eu acho. A existência tem que ser muito mais como que eu poderia dizer, muito mais importante, né? A nossa visão perante ela tinha que ser muito mais importante do que a nossa convivência. A luta tinha que ser para a não existência dessas pessoas. De que forma? Tirando elas da nossa visão? Não, dando oportunidade, né? Então, a arquitetura, aqui, só mais um adendo, é muito comum chafarizes também nos grandes centros, eles serem permeados de grades e tal. Aí a gente fala, pô, a galera da rua vai lá tomar banho. Gente, é o único lugar que ela tem para isso, né? Então, antes de recriminar a ação, verifique se ela tem outra oportunidade, porque se ela não tem outra oportunidade, a culpa não é dela, né? A arquitetura hostil também é utilizada para. Já li isso aqui. Aqui, o termo arquitetura hostil, né? Ele diz respeito aos aspectos arquitetônicos que limitam a experiência do espaço urbano, do caminhar, do viver urbano. Ele promove ali uma espécie de fragmentação, uma segregação mesmo, né? Em pessoas que têm condições de moradia, pessoas que moram na rua. E a falta de vitalidade dos espaços públicos. Texto bem preconceituosinho, né? Aí eu coloco, a arquitetura sempre teve uma função importante? Sempre, né? E aqui nesse texto 3, eu cito os castelos medievais. Olha que interessante, né? São edificações, arquitetura medieval, erguidas, os locais eram os mais altos possíveis, dificuldade do acesso, né? Por quê? Dificuldade do acesso e também para eles conseguirem enxergar, identificar ataques de inimigos, tá? Esses castelos medievais, eles foram construídos na Europa Ocidental durante a Idade Média, né? Era muito comum a invasão aí dos povos nórdicos, ok? Cercados de grandes muralhas, torres, e dentro dessas torres ficavam arqueiros. Então, gente, era um povo extremamente bélico. E é lógico que essa guerra, né? Esse sentimento bélico que permeava a ação da sociedade na época, é óbvio que isso ia refletir na construção da arquitetura, né? Era uma arquitetura extremamente imponente, com o objetivo de manter o inimigo distante. Então, o indivíduo da Idade Média, ele sempre estava preparado para a guerra, ele sempre estava preparado para o combate, tá? Então, em torno do castelo havia vários fossos, muralhas, torres, seteiras, buracos mortais no alto das paredes e portões. Tudo isso, gente, para configurar o comportamento humano da época. E hoje, né? Hoje é diferente? Claro que não, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as outras questões. Só um minutinho. Então, primeiramente, vamos analisar esse tema, né? Então, implicações, né? O que eu tenho que entender? O que está por trás? O que a gente não enxerga, tá? Ou como interpretamos. Isso é legal, essa palavra implicações, né, gente? Porque dá margem para muitas questões. E aí a possibilidade de os textos ficarem cada um de um jeito, ela é muito bacana, né? Então a gente vê a arquitetura como uma forma de arte, sendo uma forma de arte, ela se configura uma forma de manifestação humana, manifestação inclusive do comportamento humano. Aqui, quando a gente fala em hostil, é o que causa dor, o que causa sofrimento. E a gente sabe que os porquês, né, do cenário brasileiro, ele é totalmente diferente, né? É um país subdesenvolvido. Lembrando que a arquitetura hostil ela não é característica apenas do subdesenvolvimento,
tá? Mas aqui ela se configura de uma maneira muito mais cruel, tá? Então, o subdesenvolvimento, ele é muito mais cruel. Vamos lá, então? Primeiro, na entrevista que o padre Júlio Lancelotti deu, ele falou que aquelas pedras ali eram uma tentativa de higienismo, né? E aí é interessante a gente entender realmente como se configura esse termo, né? Se a gente for procurar esse termo, o uso dele na história, gente, ele era aplicado a uma alimentação diferenciada, uma alimentação com alimentos crus, uma reeducação alimentar que evitava ali as toxinas, tá? Só muito depois, a gente pode pegar século XIX, século XX, ele foi utilizado como higienização de espaços urbanos, né? Ou seja, ele foi utilizado dentro do contexto de cidade. Então, nesses séculos que eu acabei de falar para vocês, os médicos e os sanitaristas eles estavam refletindo muito sobre doenças como febre amarela, tifo, varíola, tuberculose, porque ocorriam surtos epidêmicos horríveis, né, dessas doenças nessa época. E aí as estatísticas de mortes, consequentemente, elas eram muito grandes dentro da população urbana. Por quê? Porque a população urbana, ela vive muito mais aglomerada, né? Então, para você passar uma doença para alguém, olha aí o contexto de pandemia, né, que a gente está vendo, é muito mais recorrente, tá? Então, esses acontecimentos, eles acabaram chamando a atenção, né, sobre as razões de ocorrência. E aí foi justamente aí que começou o pensamento do higienismo, em que eles defendiam padrões sociais de comportamento em nome da saúde. Olha só, padrões sociais de comportamento em nome da saúde. Olha só. Então, o que é definir padrões sociais? É definir que a gente tem que fazer isso, isso, isso. Mas e se eu não tenho condição financeira para isso? Que você seja retirado do nosso círculo, que você seja retirado da nossa visão, que você seja retirado do nosso convívio, do nosso contexto. É mais ou menos isso. Então, ao invés de eu lutar para que todos tenham direito a esses padrões sociais, o que eu faço? Eu tiro do meu campo de visão, tá? Mais ou menos isso que consiste nesse higienismo. Então, vamos estudar aqui o contexto do Brasil Império. Para vocês terem uma noção, as doenças, gente, elas eram tão recorrentes, né, e tão perigosas, que os filhos do Dom Pedro II morreram em decorrências de várias dessas epidemias que eu acabei de citar para vocês. Então, não era uma coisa que acontecia só com os pobres, né? Acontecia com todo mundo que estava ali imerso no ambiente urbano. Aí as soluções, né, apontadas ali pelo governo imperial para resolver a situação ocorreram através de medidas repressivas e autoritárias, impositivas mesmo, né? Em vez de maiores investimentos em saneamento básico. Então a gente fala, né? Todo mundo tem que morar numa casa, todo mundo tem isso, hábito de higiene, isso, e você não dá a mínima condição para essas pessoas. Como que você quer uma condição de higiene, gente, sem você destinar o mínimo de saneamento básico para essas pessoas? Então, o grande problema desses surtos não era a população periférica, não eram os pobres, era a falta de saneamento básico. Mais uma vez, o grande problema dessas pessoas morarem na rua, gente, não é que não tem lugar para elas, tem. Vocês viram recentemente, saiu uma pesquisa que se a gente colocasse essas pessoas para morar lá em São Paulo, nos imóveis que não são ocupados, que não se sabe nem quem é o dono, que não pagam impostos, a gente teria ali 30 vezes mais vagas de moradia do que moradores de rua. Tá? Então, a solução não é retirar essas pessoas, e sim dar condições para que elas sublimem essa condição, né? Essa condição a qual de vida aí, a qual elas estão submetidas, tá? Então, lógico, era muito comum o surgimento de cortiços, e o livro ali do Aloysio Azevedo, ele mostra bastante, né, essas condições fétidas que esse tipo de construção ele viabilizava, né, e era uma espécie de ninho dessas doenças, é óbvio, né, não tinha condição de higiene, não tinha mínimo de saneamento básico. Então, essas habitações, elas tinham uma higiene péssima,
né? Não tinha coleta de esgoto e elas eram insalubres, é óbvio, né, gente? Então, o problema, o governo, ele simplesmente lavou as mãos e resolveu, né, arrancar essas pessoas dos grandes centros. Foi essa a medida, ao invés de proporcionar ali saneamento básico. Até hoje, gente, há favelas que não têm saneamento básico. Você não tem um local para tomar banho, um local para fazer suas necessidades. E quando tem, é tudo irregular, colocando sua vida em risco, né? Mas manda para lá, que lá é lugar de pobre. É mais ou menos isso que os nossos governantes pensam, né? Os principais propagadores dessa concepção, médicos intelectuais. Aqui, gente, eu não. Hoje em dia eu acho que não são, lógico, não são os médicos, né? Os idealizadores da arquitetura hostil, tá? Mas aqui a gente percebe que é uma classe abastada financeiramente. É uma classe dominante, tá? Hoje, quem julga, né, e quem tem essas ideias maravilhosas de colocar pedras pontudas embaixo de um viaduto, são pessoas também de uma classe abastada, de uma classe de poder, que detém o poder, de uma classe dominante. Na época, esses médicos eles foram conhecidos como sanitaristas ou até mesmo higienistas, tá? O prognóstico dos médicos se resumiam às análises medicinais, assumindo um caráter social de vigilância moral do comportamento dos indivíduos. Então, era como se eles apontassem, ó, você pode morar na cidade, você não tem condição, então vaza daqui. Mais ou menos isso, tá? Só que lembra que tanto agora quanto lá no Brasil Imperial, as probabilidades de trabalho, né? As probabilidades de você conseguir comida nos grandes centros elas eram muito maiores do que em situações periféricas, já que as doenças elas eram decorrentes ali do ambiente em que a população habitava. Mas o segredo de tudo isso chama saneamento básico. Só que eles preferiram substituir o saneamento básico pelo preconceito com relação à população mais vulnerável, tá? Vamos ver como esse higienismo ele se configura hoje, né? É uma resposta à preocupação da elite, então é um movimento de elite, tá? É um pensamento elitista, segregacionista, de separação mesmo, né? Com a população pobre, né? Que é vista como uma classe perigosa, o que é um absurdo, né? Esse estigma carregado aí pelos moradores de rua como alguém que vai te roubar, alguém que vai te fazer mal, é um absurdo muito grande, né? Então, é essa a situação hoje. Então, ao invés de termos os médicos e os moradores de cortiço, hoje nós temos a elite brasileira governamental e nós temos a classe perigosa dos moradores de rua, ok? Então, é mais ou menos isso, né? Nesse sentido, o que acontece? Nós temos também várias propostas de higienização hoje, que também são baseadas ali em preceitos sociais e morais. O que chama muita atenção é que, embora uma Constituição fale que todo mundo tem direito à moradia, né? Quando a gente vai analisar esse processo de higienização por meio de preconceito social e moral, a gente esquece dessa lei, né? A gente simplesmente analisa pelo que a pessoa tem, pelo que ela é, pelo que ela está fazendo naquele momento. O que levou ela àquele tipo de atitude, a gente esquece, né? O compromisso governamental para com aquele indivíduo, a gente também esquece. Então, a solução dos problemas sociais não passava por melhorias nas condições de vida, mas sim pela repressão e fiscalização das forças policiais. Lembram, ano passado, gente, um super frio, né? O que a prefeitura fez lá em São Paulo? Simplesmente queimou pertence de morador de rua, cobertor, jogou água fria, lavou os lugares para eles saírem dali, do centro, para o centro ficar bonito, né? Então, é muito... O higienismo, gente, ele acontece de forma extremamente deslavada, tá? Sem nenhum tipo de prejuízo moral. Né? Eles não têm, o governo ele não tem medo, por exemplo, os governos, principalmente municipais que cuidam disso, eles não têm medo de ninguém, né? Eles não têm medo da imagem que isso vai acarretar, não tem medo de nada. Então, vamos lá.
as implicações. Primeiramente, a gente tem que ver que a vítima disso tudo é o morador de rua, que é estigmatizado, que é visto como violento, agressor, que vai te causar mal. E o que eu quero mesmo é uma invisibilidade ainda maior desse ser humano, né? Porque ele já é invisível. Eu passo ali várias vezes. Gente, quantos moradores de rua que vocês conhecem pelo rosto? Né? Dá para contar. Né? Eles são invisíveis mesmo, são uns estorvos. Eu lembro em São Paulo, a última vez que eu estive em São Paulo foi ano passado, em setembro, e eu me assustei com o número de moradores de rua. Então, às vezes, na correria ali, gente, você quase tropeça no morador de rua. É absurdo falar uma coisa dessa para vocês, mas é real. Né? Eles fazem muito parte ali do cenário, a gente se acostuma com isso. Só que a invisibilidade social, ela tem que ser uma invisibilidade real, uma invisibilidade ocular. Eu não quero ver mais. Tá? Eu não quero ver com os meus olhos, não só com os meus sentimentos. Então, eu quero o quê? Eu quero separar a minha convivência. Quero separar, eu quero fazer uma espécie de segregação. Então, aqui eu só vou conviver com pessoas decentes, ricas, que têm lugar de morar, que têm lugar para se higienizar e que, consequentemente, não vai me passar doença. Que os pobres vão lá para a periferia, onde é lugar deles. Só que isso, gente, é uma alienação social tão grande, né? Porque não é porque a gente não vê que não existe. E sem contar que, já que a gente tem tanto medo da violência, assim, a gente não percebe que se a mudança ela não for estrutural, a mudança não for numa atitude de dar condições para essas pessoas mudarem o cenário da vida delas e não colocá-las fora da minha convivência, eu vou continuar convivendo com a violência, né? Porque a violência ela é fruto justamente de um estado omisso para com essas pessoas. Aqui eu indico para vocês um documentário, tem no YouTube, tá facinho de achar, chama Arquitetura da Exclusão. Ele vai falar justamente, gente, sobre os muros visíveis e invisíveis, que funcionam ali como catracas, né? Por quê, gente? Como vamos pensar? Isso aqui lembra bastante um tema da FUVEST já de anos atrás, né? Por que catracas? Né? Catraca é algo que te permite ou não entrar em algum lugar. Geralmente essas catracas elas são visíveis, ou seja, eu só posso passar ali no ônibus se eu pago, eu só posso passar na catraca da escola se eu pago a escola. Então elas são extremamente segregacionistas, geralmente são. Tá? Só que esse documentário ele vai focar justamente no Morro Santa Marta, que foi a primeira favela a ser cercada por muros construídos pelo Estado. Gente, isso é muito simbólico. É muito simbólico, porque o condomínio de luxo ele também é cercado de muro. E agora a favela também, ou seja, essa catraca, né? Esse muro, ele não é apenas invisível, gente. Ele está lá, escancarado, visível. Eu não quero a mistura da galera com a galera da Zona Sul, com a galera que não é do morro. Eu não quero. Olha só como isso é forte. E isso é atestado pelo governo. Esse mesmo governo que deve negligenciar uma série de questões ali para quem vive no Morro Santa Marta, como saneamento básico, como água, energia e assim por diante, né? O que a arquitetura hostil lá tem a ver com o consumo, gente? Eu sempre falo aqui para vocês, dentro da sociedade, para você ser, você tem que ter, né? E o ter embute a questão do consumo, né? Eu tenho que ter um tênis bacana, eu tenho que ter uma roupa, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter, condições de sobrevivência ali. Né? Então, o que a gente percebe? Lá na década de 90, houve, na verdade, uma confluência ali para que gestões de um desenho urbano sugerisse que somos cidadãos se estamos trabalhando ou consumindo bens diretamente. Então, vamos pensar, é década de 60, 70, as praças, né, pessoal? Os bancos eram extremamente confortáveis, as pessoas liam jornal, liam livros. Se a gente vai hoje para a Europa, tá, em grandes praças, ali, grandes centros, Paris, por exemplo, né? A gente vai no Jardim de Luxemburgo ali, bancos extremamente confortáveis para você ficar um tempo ali, né? Vai numa praça ali no centro de São Paulo, atualmente,
né? Os bancos, gente, eles são extremamente estreitos, o que já te impede, né? Alguém mais obeso, por exemplo, que vai sentar ali vai se sentir totalmente desconfortável, né? Você não tem mais a possibilidade de um descanso, sei lá, você está cansado, quer dar um tempo ali, dar uma deitada ali, você não pode, porque geralmente esses bancos eles têm aparatos que impedem ali você de deitar, né? Então, pessoal, a cidade ela é receptiva apenas por quem tem dinheiro para gastar. Só por quem tem dinheiro para gastar. Então, onde que eu vou arrumar conforto para eu me sentar dentro do espaço urbano? Num bar onde eu tenho dinheiro para consumir, num café onde eu tenho dinheiro para consumir. O banco da praça não, porque a gente entende que o não estar trabalhando, a gente não movimenta economia, e isso é prejudicial para o sistema, tá? Então, até o descanso no prazo, na praça, ele é realmente horrível para o sistema, tá bom? Então, não trabalhar e não consumir quer dizer não poder estar presente como cidadão de uma cidade. Mais ou menos isso, tá? E o que essas pessoas fazem nas praças? Elas estão ali, muitas vezes elas querem descansar, dormir, porque aquela é a casa delas, né? É o que restou para elas fazerem isso. Então, ficar sentado, desde que você esteja num café, num lugar previamente determinado, onde possam ocorrer atividades tranquilas, beleza. Mas olha só, vamos pensar, gente. Artista de rua é estigmatizado enquanto vagabundo. Protestos de rua são estigmatizados, né? As pessoas são vândalos. As pessoas que estão protestando, geralmente, a sociedade entende como vândalas, né? Os esportes e assim por diante. Então, a ocupação desse espaço urbano e se essa ocupação não for para você gastar dinheiro, ela não é bem-vinda, ela vai ser estigmatizada. Olha que interessante esse comportamento, tá? Então, outra coisa, né? Não basta excluir, tem que causar dor. Porque imagina esse contexto aqui, imagina que esse é o meu espaço, aí eu vejo a prefeitura colocou esses pinos aqui. E aí eu sou resistente, né? Falo, daqui eu não saio, gente, com certeza eu vou me machucar, eu vou me ferir. Então, caso você queira ser um ponto de resistência para essa atitude autoritária, você vai ter dor, né? Você vai sofrer. As cercas elétricas, a mesma coisa, né? Então, eu quero me proteger, mas se alguém resolver entrar no meu ambiente, se alguém morre. E aqui, gente, eu coloco para vocês, olha essa casinha, gente, parece casa de vó, parece muito a casa da minha avó, que minha avó morava, né? Mas o que isso aqui é uma casa, não é do interior, tá? É uma casa da década de 70, ok? De São Paulo, muros baixos, grades baixas, olha o tamanhozinho do portão, tá? Percebam, gente, cheia de flores, né? Com quintal, o espaço entre as outras construções. A gente percebe, pessoal, que o forro da casa ele era de madeira. Hoje em dia, quem que constrói uma casa e forra essa casa de madeira? Quase ninguém. Então, tudo isso mostra muito quem que era a sociedade da década de 70, que não estava tão preocupada com criminalidade, que era uma sociedade que dividia mais a vida com os vizinhos, né? Não estava preocupada com roubo, porque a gente sabe que o forro de madeira, né, ele facilita ali o roubo. Tá? Então as pessoas elas viviam de forma mais tranquila, pular esse portão, a coisa mais fácil do mundo, né? E hoje em dia, né, a gente prefere o condomínio fechado por questões de segurança. Além dos muros, eu coloco aqui o instrumento de dor para quem quiser interromper essa minha segurança, e nem assim a gente sabe que basta, tá? Só que quem tem condição de morar nesses condomínios aqui, né? Percebam que é um número muito reduzido de pessoas. Gente, eles chegam ao extremo de ter escolas dentro dos condomínios, de terem mercados dentro dos condomínios, tá? É simplesmente para não misturar mesmo com a população de fora, tá? Eles não querem essa mistura. É a bolha, né?
E isso é horrível, né? Porque é uma completa alienação. Porque eles acham que eles vão achar que eles são completamente protegidos, mas a gente sabe que a violência ela é gritante, independente dessa sensação de proteção que a gente tem aqui. E o que tem a ver, Tassiana, arquitetura e racismo, né? Vamos parar para pensar. Quem pensa nas cidades, né? Quem que pensa na arquitetura? Gente, um dado aqui para vocês. A arquitetura é um dos cursos com menos pessoas negras. Olha que interessante, né? E são essas pessoas não negras que vão pensar na cidade. A arquitetura ela não é desenhada, pensada fora de uma perspectiva de um homem branco cisgênero. Então, o espaço urbano, ele é perigoso para a mulher, ele é escuro, tá? Vamos parar para pensar. A mulher que trabalha, gente, ela trabalha, ela deixa o filho na creche, a creche é totalmente distante do trabalho, ela tem que percorrer aquilo ali num espaço de tempo diminuto. Não foi feito para ajudar essa mulher, tá? Então, o espaço urbano, ele não acolhe essa mulher. Tem o desafio para a mulher negra, o ponto de ônibus, a creche, o trabalho. Para a mulher em geral, mas para a mulher negra, a gente sabe que o preconceito ele é ainda mais escancarado, né? Preocupação com a iluminação dentro das praças e assim por diante. Então, quem que se sente seguro dentro do espaço urbano? É o homem cisgênero branco, tá? Com relação ao nome das ruas, olha que interessante. Geralmente eles são dados a homens brancos. E quando são dados a homens negros, tem que ser figuras, gente, com muita notoriedade, tá? Caso contrário, e a gente sabe muito bem que os homens brancos não são cidadãos com tanta notoriedade assim para ter um nome de rua, tá? Há uma frequência muito baixa de mulheres que nomeiam as ruas, para começar. Frequência também baixa de pessoas negras que nomeiam as ruas, né? A gente não pode esquecer que a homenagem por meio de um nome da rua é uma espécie de homenagem que deixa a memória, né? Que facilita ali a revisitação da memória, né? Que é um campo de disputa muito constante. Inicialmente, pessoal, a gente antes do período da República, as ruas elas não tinham nome, era Rua de Baixo, Rua de Cima, Rua do Leite, Rua das Flores. Depois do Brasil da República, né, da instituição da República, a gente tem 83,75% dos nomes das ruas destinados a homens brancos, geralmente ligados ao comércio, à política, ao processo de colonização, homens que detêm ali o poder não só financeiro, né? Pessoas negras que dão nomes a ruas tem que ser muito notáveis, Machado de Assis, Teodoro Sampaio, né? Marielle Franco, que fizeram algo muito extraordinário, tá? Então, há uma diferença muito grande. Então, a análise do tema eu já falei para vocês. Vocês podem fazer uma redação modelo Enem? Até podem. Se fizerem modelo Enem, no sentido de buscar uma solução para esse problema, tá? Vocês simplesmente têm condições de pensar nessas questões aqui antes de começar a escrever o texto. Qual que é o problema a ser resolvido? Isso tem que estar muito claro, tá? Não pode haver dúvida. O que acaba mantendo esse problema acontecendo? Alguém se beneficia com a manutenção desse problema? Quais são as consequências desse problema para a sociedade? Quais são as prováveis soluções para esse problema? Tudo isso a gente pensa antes, a gente arquiteta antes, para depois começar a escrever o texto, tá? Mas vamos pensar num projeto que não precisa ser necessariamente para o Enem, pode ser para a FUVEST, tá? Lembrando que toda a introdução, ela tem que ter esses 3 momentos aqui, divididos em 3 períodos. O que eu chamo de período? Algo que começa ali com letra maiúscula, termina no ponto final, depois letra maiúscula, ponto final, letra maiúscula, ponto final, tá? Então, eu acho interessantíssimo a gente começar a contextualizar esse tema, fazendo um apanhado de um fato passado, né? Ou da arquitetura da década de 70, ou da arquitetura da Idade Média, ou da arquitetura ali do século XIX. A imponência burguesa do século XIX também mostrava muito daquela sociedade, para comprovar, né? Deixando muito claro que a arquitetura ela comprova muito do comportamento humano, do comportamento social daquele indivíduo, tá? Aí nós temos a problematização. Então, se eu falei aqui de um fato passado, é interessante eu falar de um fato presente. Como é essa arquitetura hoje? Mostrando aqui a hostilidade de hoje,
né? A diferença. Se eu quero comparar, por exemplo, uma praça da década de 70, eu posso até fazer uma contextualização meio que tentando demonstrar mesmo, sabe? Meio que descritiva disso. E fazendo uma descrição também do momento presente, mas a questão da hostilidade, ela tem que estar presente no momento presente, tem que ser o que difere da arquitetura anterior. E a tese, né? Usando as palavras do tema, aqui fica muito legal. Então, logo, é necessária a reflexão sobre as implicações da arquitetura hostil no cenário brasileiro. Olha como fica redondinha essa introdução. Percebam, gente, que eu não estou dando fórmula para vocês. Eu estou fazendo vocês pensarem em aspectos extremamente legais aí, né? Aspectos de raciocínio, tá? Depois o desenvolvimento. Vamos pensar. Começar no segundo parágrafo ali. Eu acho muito interessante, gente, a gente explorar o sentimento do conceito de higienismo, né? Porque é isso que move toda essa ação de arquitetura hostil. Então, a gente coloca o conceito de higienismo enquanto ideia central, e aí a gente desenvolve essa ideia central, explicando por quê, e aprofunda, né, dando exemplos, ou aprofunda indicando consequências desse tipo de pensamento, tá? Num terceiro parágrafo, que também é um parágrafo de desenvolvimento, olha quantas coisas dá para a gente abordar. Eu acho que deixar de abordar o higienismo, a ideia de higienismo, não é legal, né? Tem que abordar. E aí a gente escolhe o que vai ser abordado. Se eu quero falar da invisibilidade social, se eu quero falar do racismo, se eu quero falar do consumo e arquitetura, qual é a relação que eu vou colocar aqui para ser a minha ideia central? E vou tentar esmiuçar, explicando quais são os motivos, o que elas acarretam e assim por diante. Fica um projeto de texto, gente, aprofundado, super bacana, né? Super diferentão aí. E na conclusão, né? Aqui eu coloquei uma conclusão meio modelo de FUVEST, tá? E só cuidado para não ficar repetindo sempre as mesmas palavras, se utilizem aí de ganchos semânticos, de palavras com o mesmo valor, de palavras sinônimas, que embutem qual é o seu pensamento a respeito da arquitetura hostil, tá? Isso tem que ficar claro. Como a gente deixa claro? Não só por meio de conjunções, mas por meio de palavras que refletem a nossa tese, a nossa opinião e refletem o tema também. Então, a gente começa com uma conjunção conclusiva do tipo portanto, logo, então. Lá na minha plataforma, pessoal, vocês têm ali uma série de conjunções, uma lista de conjunções para explorar. Lembrando que a conjunção conclusiva, ela é a conjunção que a gente mais usa dentro do contexto, tá, de texto. A gente retoma a tese, ou seja, a gente comprova que sim, há várias implicações, há várias coisas que não são visualizadas, há várias coisas que não foram pensadas, mas que foi importante a gente entender, né? E aí a gente retoma, se for importante a gente entender, a gente vai retomar. Lembrando, eu falei para vocês explorarem a questão do higienismo, e suponhamos que a gente fale também da questão da invisibilidade social. Então, a gente coloca... Eu digo sempre aos meus alunos o quê? Deixa aquela cartinha na manga, aquela reflexão a mais em cima disso, tá? Para que você possa usá-la aí na argumentação, tá? Aí depois a gente termina com uma visão utópica ou distópica do problema. Uma visão utópica é pensar, né, que a sociedade vai se conscientizar, que um dia a gente vai ver uma justiça social para com essas pessoas, ou uma distópica, a gente está fadado mesmo a falir enquanto sociedade, a falir enquanto indivíduo, a falir enquanto ser humano, que esse governo é simplesmente o reflexo, né, de uma sociedade que já está corrompida, de uma sociedade que não tem nenhum tipo de preocupação com o outro, nenhum tipo de preocupação social. Ufa! Olha quanta coisa que a gente pensou dentro desse tema, galera. Agora, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, né?
A BBC fez um vídeo como o governo japonês tem escondido as pessoas